Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou a pastora Rosângela Carvalho, dando continuidade ao nosso devocional bíblico anual Amigas de Jesus. E eu vou estar lendo o capítulo de João, capítulo 15, do versículo 18 ao 27 do livro de João. Capítulo 15, do versículo 18 ao 27. Que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, nos orientar, nos ministrar, nos capacitar e nos fazer compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que como os discípulos de Cristo, nós possamos verdadeiramente ser sal e luz nessa terra. Que o Senhor venha tocar no nosso entendimento, venha descortinar os nossos olhos espirituais e tirar todos os tampões dos nossos ouvidos. Que nós possamos entender tudo que essa palavra tem a nos revelar e que possamos também ser fortalecidos pelo poder dessa palavra. Em nome de Jesus, que todos tenham uma ótima leitura e um devocional abençoado. E quero te pedir também que você nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, compartilhando este vídeo com outras pessoas, curtindo este vídeo, comentando neste vídeo, porque assim o YouTube ele reconhece que o nosso conteúdo é relevante e assim começa a estar indicando para mais pessoas. Em nome de Jesus. Vamos à leitura de João, capítulo 15, versículo 18, que nos diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Louvado e exaltado seja o teu santo, poderoso e glorioso nome, Senhor Jesus. Que palavra linda, amados. É uma palavra forte, é uma palavra que nos faz refletir, porque Jesus aqui, ele está falando do Consolador aos seus discípulos, né? Ele está explicando para os seus discípulos que assim como ele foi perseguido, os discípulos também iria ser perseguido, né? Que assim como tudo que aconteceu com Jesus, também aconteceria com aqueles que
servem a Jesus, né? Que seguem a Jesus, que fazem as mesmas obras que Jesus fez aqui na terra. E aqui nessa passagem, João, ele realça a importância fundamental da nossa união a Cristo, a fim de que tudo aquilo que nós venhamos a fazer, a nossa missão, a nossa vocação, o nosso chamado, venha a ser algo muito fecundo, né? E o segredo da coragem e a eficácia dessa missão que nos é dada de anunciar, de servir, de seguir a Cristo, essa confiança não está em nós, essa confiança está na pessoa do Espírito Santo de Deus que nós temos que ter. A nossa confiança tem que ser inabalável na palavra do Senhor e no Espírito Santo, porque é nesse momento, nesses dias que nós vamos passar de perseguição, de afronta, de escárnio, de descaso, se nós estivermos cheios dessa pessoa que é o Espírito Santo de Deus, ele vai nos animar e ele vai nos capacitar para enfrentarmos, né, todas essas dificuldades, todas essas oposições, todos esses sofrimentos, todas essas perseguições, esse ódio, porque Jesus ele fala, né, que nós não somos do mundo, por isso que o mundo nos odeia tanto, né? Porque se nós fôssemos do mundo, nós faríamos as mesmas coisas que o mundo faz, nós seríamos igual ao mundo. Tanto que Jesus, ele foi perseguido justamente por isso, porque ele não era deste mundo, né? Ele estava neste mundo, porém, ele não era deste mundo. E a palavra do Senhor Jesus, aqui era a verdade, né? Incomodava aqueles religiosos, aqueles escribas, aqueles fariseus, né? Os poderosos daquele tempo, né? Então, eles se incomodavam com a palavra verdadeira que Jesus anunciava, porque vinha de confronto, né? Com tudo aquilo que eles viviam naquela condição de pecado. E Jesus fala, se o mundo te odeia, a amizade do mundo porque você não está de acordo com o mundo, né? Você está indo na contramão daquilo que o mundo está vivendo. Você está verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, servindo verdadeiramente ao nosso Deus. Então é por isso que o mundo nos odeia tanto, por isso que Jesus fala que os seus discípulos seriam severamente perseguidos, né? Seriam severamente humilhados, escarnecidos, deixados, né? Esquecidos, justamente por conta disso, porque nós não somos como o mundo, né? Apesar de nós estarmos aqui nesse mundo, nós não fazemos parte deste mundo. Apesar de estar andando neste mundo, o nosso comportamento, as nossas ações, a nossa fala, a nossa vestimenta não pode ser como as vestimentas do mundo, não pode ser como a fala do mundo. Nós temos que verdadeiramente sermos diferentes. Agora, se você se diz um cristão e não está incomodando o mundo, talvez não esteja verdadeiramente, como se pode se dizer assim, fazendo aquilo como tem que ser feito, né? Fazendo a vontade do Senhor como tem que ser feita, servindo ao Senhor como deve servir. Porque não tem como você estar fazendo a vontade do Senhor, vivendo para o reino de Deus e ser amado do mundo. Isso não existe, não tem como. Por isso que o nosso Senhor Jesus, ele deixou isso muito claro para os seus discípulos, né? Que o mundo odiaria eles, mas que eles tivessem em mente que antes o mundo já tinha odiado Jesus Cristo, as pessoas já tinham odiado Jesus Cristo. Então ele estava advertindo que após a sua partida, que eles enfrentariam uma perseguição severa, não apenas do mundo pagão,
mas também de grupos e líderes religiosos. O Senhor, ele queria que eles soubessem que antecipar aquilo que ia acontecer e como responder também à hostilidade que eles estariam experimentando, né? Então, amados, se a gente for pegar essa palavra, esmiuçá-la, a gente tem muitas chaves, muitas coisas preciosas para que a gente entenda e para a gente entender principalmente por que nós estamos vivendo, como se diz assim, tanta perseguição, por que nós estamos vivendo assim nos dias de hoje, né? Tanta afronta, por que nós estamos vivendo nos dias de hoje tanto ataque? É porque verdadeiramente nós estamos diferentes desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não estamos servindo este mundo. Nós estamos servindo o reino de Deus. Então, por isso que o inimigo, ele tem se levantado com tanta fúria contra as nossas vidas, com tanta raiva contra as nossas vidas, para tentar nos paralisar, para tentar nos esmurecer, para tentar nos fazer parar, para tentar nos fazer retroceder, né? Porque aqueles que servem a Cristo, aqueles que são chamados filhos de Deus, do Pai da luz, que não servem a Satanás, Satanás persegue, porque Satanás, ele é o pai do pecado, né? Então, Satanás, ele odeia Jesus, ele odeia Deus. E quando nós, cristãos, os filhos que somos os filhos de Deus, como ele não pode diretamente tocar em Deus, tocar em Jesus ou tocar no Espírito Santo, ele toca na criação, ele toca nos filhos de Deus, ele persegue os filhos de Deus, ele persegue, ele ataca os filhos de Deus para tentar de alguma forma nos fazer parar, porque ele sabe que uma missão na verdade foi nos dada, né? Ele sabe que nós estamos com a incumbência de propagar o reino de Jesus Cristo aqui nessa terra, de levar a palavra do Senhor aqui nessa terra. E por ele não conseguir controlar a nossa mente, por ele não conseguir controlar o nosso corpo como ele quer, aí que o ataque dele fica ferrenho mesmo. Ele começa a atacar as situações, as coisas à nossa volta, as pessoas à nossa volta, para tentar nos desestabilizar, para tentar de alguma forma nos tirar do foco, né? Então, por isso que Jesus, ele nos advertiu que todo pecador é um hipócrita, né? No mundo, e todo pecador já está nos braços de Satanás, né? Do maligno. E Jesus, ele fala que se talvez ele não tivesse, aquelas pessoas rejeitavam Jesus porque não conhecia quem tinha enviado Jesus, né? Então a gente às vezes pode até estar se fazendo uma pergunta, né? E quem enviou Jesus, né? Como que Jesus ele foi enviado? E muitas vezes essas pessoas, por não compreenderem quem havia enviado Jesus, rejeitaram a Jesus, né? E nós, os cristãos, nós somos conhecidos por esse amor de Deus, por esse amor incondicional, que nos amou de tal maneira que ele nos unifica em Cristo, né? E para essas pessoas que não aceitaram Cristo, na verdade, divide essas pessoas. Mas essas pessoas que rejeitavam a Jesus Cristo, e que ele fala que também nos rejeitariam, rejeitou Jesus sem causa, né? Rejeitou Jesus sem motivo para ter aceitado. E Jesus, ele começa dizendo: se o mundo os odeia, ou seja, o sistema organizado sob o domínio de Satanás, que se opõe a Deus e ao seu Filho, para ter em mente que antes me odiou. Então Jesus está dizendo: tenho em mente, me odiou antes de odiar vocês, então vai odiar vocês também, né? E Jesus, ele queria que nós tivéssemos essa certeza, que nós
sabíamos, que nós ficássemos cientes que por trás do ódio do mundo para com nós, para com a nossa pessoa, está o ódio por ele. Antes de nos odiar, odiou a Cristo primeiro, né? E esse ódio não é apenas para Jesus, é também para o Pai, né? Porque Jesus, ele disse, aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Então, assim, há razões pelas quais o mundo odeia os cristãos primeiro. Não estamos mais identificados com o mundo. Jesus diz, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Olha que revelação forte, Jesus. Então, Jesus, ele foi odiado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos professores da lei e assim, ao que se identificavam com toda essa corja aí, odiaram a Cristo. E aqueles que se identificavam com Cristo, eles também seriam odiados, né? Então, assim, a gente percebe que esse cenário não estava ocorrendo apenas durante aquele tempo, mas está acontecendo nos dias de hoje, no tempo de agora, para nós os cristãos, né? Desde que nosso Senhor Jesus, ele partiu desse mundo, nós estamos sendo continuamente odiados pelo mundo, porque não pertencemos mais a esse mundo. E Jesus, ele continua dizendo, lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. O que Jesus está dizendo? Nós hoje não somos mais escravos do medo. Nós somos escravos de Cristo. Então, nós não somos maior do que ele. Se ele, que era o Senhor, foi perseguido, imagina nós que somos os seus servos, nós que somos os seus escravos, também vamos ser perseguidos, né? Então é isso que Jesus está dizendo, que o escravo, ele não é maior do que o Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. O que Jesus está dizendo? Aquele que me perseguiu vai te perseguir. Aquele que me obedeceu, que ouviu aquilo que eu falei, vai ouvir também aquilo que vocês estão falando. Então Jesus, ele diz para seus discípulos lembrar de que eles seguirão os seus passos, seguindo os passos de Jesus, eles seriam perseguidos da mesma forma como Jesus, que como seguidores de Cristo, nós não podemos esperar que as coisas sejam mais fáceis para nós do que elas foram para Jesus, porque isso nunca vai acontecer, porque tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu, ele deixou isso bem claro, que nós também passaríamos por essas coisas. E por que a gente vai pensar que com a gente isso seria diferente? Porque quando nossas vidas verdadeiramente refletem o caráter e a vocação de Cristo, nós iremos experimentar rejeição ou aceitação das pessoas que nos rodeiam. A realidade é que, como verdadeiros cristãos, nós temos um mestre diferente, enquanto o mundo serve a Satanás. E Jesus, no versículo 21, ele diz: tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Aqui Jesus está dizendo que o mundo perseguirá os cristãos porque eles não conhecem Deus. Então, o problema fundamental das pessoas no mundo é que eles não conhecem o Deus vivo e verdadeiro. Então, em vez disso, eles criam, né, os seus próprios deuses.
Mesmo aqueles, amados, que são ateus, que adoram o seu próprio intelecto como sendo supremo, como sendo único, né? Recusando-se a reconhecer que tudo que eles têm, na verdade, vem de Deus. Um dia essas pessoas darão conta de tudo isso que eles estão fazendo, podem ter certeza, né? Mas, no entanto, precisamos entender que conhecer Deus é a essência da vida eterna que Cristo dá a todos os que creem nele. Precisamos estar cientes de que muitos incrédulos possivelmente não possuem uma Bíblia ou talvez nunca quiseram ler a Bíblia. É possível também que nunca tenham ouvido uma pregação ou um discurso, alguma coisa assim, clara do Evangelho de Deus. E, portanto, a razão que eles não conhecem Deus é porque eles não sabem quem Deus é. Então, essas pessoas que quando às vezes a gente vai falar de Jesus, que tem o coração endurecido, são pessoas que conhecem Deus só de ouvir falar, mas não conhecem Deus, não sabem o quanto esse Deus é longânimo, o quanto esse Deus é bom, o quanto esse Deus é misericordioso, o quanto esse Deus é gracioso, o quanto esse Deus é perdoador, o quanto esse Deus ama. Essas pessoas nunca experimentaram. Então ela tem Deus, um Deus injusto, um Deus carrasco, um Deus que cobra, um Deus que pune, um Deus que castiga, porque elas nunca experimentaram o nível da graça que aqueles que estão seguindo Jesus já estão experimentando. E por isso, por não conhecer esse Deus, é que perseguem, né? Porque se sentem diferente daqueles que realmente são do mundo, né? E por isso essas pessoas, na ignorância que elas têm do mundo sobre Deus, Jesus ele explica para a gente, né, aqui para os discípulos, nos versículos, porque o mundo não conhece Deus. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aqueles que me odeiam também odeiam a Deus. Então, assim, a vinda de Cristo destacou o pecado nos corações humanos. Ele ressaltou o pecado para que as pessoas tivessem menos motivos para reivindicar essa ignorância de que não conhece Deus, né? E Paulo, em Romanos 6, ele fala, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E ele continua usando a analogia da escravidão para mostrar que não pecaremos sobre a graça porque fomos libertos do pecado e nos tornamos escravos da justiça. O que Jesus aqui está nos ensinando? Ele está falando assim, se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse lhes falado, eles não seriam culpados. Essas pessoas que nos perseguem, essas pessoas que perseguiram a Cristo, essas pessoas que não aceitam o que nós pregamos, se Jesus não tivesse vindo ao mundo em carne e osso, essas pessoas não seriam culpadas. Mas ele veio, ele falou, ele mostrou, ele fez coisas grandes e extraordinárias. Então essas pessoas não podem mais dizer que estão na ignorância. O ateu não pode mais dizer que ele nunca ouviu falar, sabe? O pecador não pode dizer que nunca ouviu falar, principalmente no tempo que nós estamos hoje. Qualquer rede social que você entra, tem alguém falando de Jesus. É no TikTok, é no Instagram, é no Facebook, é no WhatsApp, é no YouTube, é no Twitter, é no Telegram. Tudo quanto é canto que você entra, que você acessa hoje, tem alguém que está falando de Jesus. Tem alguma coisa se referindo a um homem que veio a este mundo, né, em carne,
como viveu como um homem, padeceu as nossas dores, né? Operou coisas grandes e gloriosas nesse mundo. Então não tem como não conhecer. E Jesus continua: se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais faz, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e meu Pai. O que Jesus está dizendo? Se eu não tivesse realizado nada no meio de vocês, vocês não seriam mais culpados de pecado. Porém, ele fez muitas coisas, né? E mesmo assim, diante de tudo que eles viram, eles ainda continuam odiando a Jesus e ao Pai. Então Jesus, ele realizou todo tipo de milagre. Ele curou os doentes, expulsou demônios, alimentou milhares, acalmou o mar, ressuscitou mortos, e ainda assim o mundo o rejeitou. E rejeitou também a sua obra. Teve alguns casos até que as obras de Jesus foram atribuídas a Satanás, né? Então, assim, para eles não importava o que Jesus disse ou fez. O mundo simplesmente escolheu ignorá-lo e se rebelou contra ele. E, infelizmente, mesmo a morte e ressurreição de Cristo não convenceu a maioria das pessoas de que Jesus é Deus. Então, consequentemente, amados, o mundo está condenado por rejeitar a Jesus. E então ele diz: mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Meu Deus. Afinal, para a rejeição do mundo de Jesus e de sua revelação do Pai, é encontrada nas Escrituras do Antigo Testamento as mesmas palavras que me odeiam sem razão. Essas palavras, elas estão citadas em alguns salmos, quando a gente lê, né? Onde normalmente é entendido que a citação que nosso Salvador aqui estava se referindo, na verdade, a Davi, enquanto, na verdade, esses que rejeitam Jesus não entenderam que não era Davi, era ao próprio Jesus Cristo, né? O nosso Salvador. E é triste a gente, hoje, nos tempos de hoje, a gente querer pregar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor, levar as pessoas para Cristo e as pessoas ainda estarem rejeitando a Cristo. Gente, quando eu paro para pensar nessa palavra, quem quer aceitar Jesus? Amados, quem é que não quer aceitar Jesus? Fala para mim. Quem é que a pessoa em sã consciência que não quer aceitar Jesus? Não é estranho quando a gente pensa nessa frase? Quando na igreja a gente faz esse apelo, quem quer aceitar Jesus? E a gente vê que tem pessoas ali que estão imergidas no pecado, imergidas na desgraça, imergidas na enfermidade, na falência, imergidas num monte de coisa ruim, longe de Deus, pecando, sendo maltratada, judiada pelo diabo, sabe, sofrendo, e ainda assim a pessoa não dá um passo. Eu falo, gente, mas que raio de coração duro é esse, Jesus? Mas que raio de coração é esse que se pega uma marreta e sai marretando, não consegue quebrar esse coração? Como que alguém não consegue aceitar Jesus, gente? Não é meio, sei lá, meio esquisito quando a gente pergunta quem quer aceitar Jesus e ninguém se manifesta? Mas, apesar do ódio do mundo, devemos testemunhar ao mundo a verdade sobre Cristo, né? Então, assim, ainda que com tudo que a gente esteja passando, a gente tem que continuar testemunhando, né? Jesus nos tem neste mundo para proclamar a sua glória, né? Em 1 Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Então, amados, como podemos testemunhar diante de um mundo tão hostil? E Jesus, ele mostra que
Somente podemos fazê-lo através do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Então, através do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, nós, os filhos de Cristo, podemos testemunhar a outros sobre a verdade de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, já está extenso demais esse áudio, né? Que você, na sua caminhada como cristão, como discípulo de Jesus, né? Que tem aí a sua vida totalmente entrega ao nosso Senhor, que apesar de toda perseguição, apesar de toda dor por servir a Cristo, por amar a Cristo, que você vem sofrendo, que você vem vivendo, que você possa permanecer, sabe? Que você possa continuar com a sua cabeça erguida, que você possa continuar, ainda que estão te rejeitando, ainda que olham para você e sabem que você é uma mulher de oração, que você é um homem de oração, que você é alguém que verdadeiramente ama Cristo e está neste mundo, mas não pertence a este mundo, não te dão valor, não te reconhecem. Às vezes até abrem a boca para falar mal de você, para te julgar, para te defamar, para te maldizer. Ainda com tudo isso, eu quero te dizer, fica firme, fica forte. Olha para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque ele disse: perseguiram a mim, que sou o Senhor, quanto mais vocês que são escravos, vão ser perseguidos. Mas Jesus também, ele nos fala, né, que ele nunca vai nos deixar só, que ele vai nos deixar o Espírito Santo dele. Então não fica degladiando com pessoas que não querem, não fica perdendo o seu tempo com pessoas que não querem, porque Jesus, ele não perdia tempo com fariseu, com escriba, com saduceu. Jesus, ele perdia tempo com pecador, aquele que se arrepende, aquele que aceita, aquele que compreende quem ele é, aquele que entende o que ele veio fazer. Com pecador, Jesus, ele perdia tempo, ele se dedicava a essas pessoas, mas com escriba, com fariseu, que só tá para te aprontar, para te afrontar, para te julgar, para te denunciar, não perca tempo, porque para essas pessoas você vai fazer como Jesus disse, o Espírito da verdade. É esse Espírito que vai convencer essas pessoas, não são as nossas palavras. O nosso comportamento, o nosso caráter, o nosso caminhar no dia a dia é um excelente testemunho. Mas não fique perdendo o seu tempo se degladiando com esse tipo de fariseu, de saduceu, com esse tipo de escriba hipócrita não, tá? Entrega para o Espírito da verdade, porque a palavra do Senhor fala que não é por força nem por violência, é que é somente através do meu Espírito. Então vamos entregar essas pessoas nas mãos do nosso Senhor Jesus e deixar papai trabalhar na vida dessas pessoas? E vamos seguir nossa vida feliz da vida, sorrindo, passando pela prova e dando glória a Deus? Não vai ser melhor assim? Então vamos fazer assim, amados, sabe? Vamos passando pelas perseguições, pelas lutas, pelas afrontas, pelas ciladas, pelas armadilhas, pelas tempestades que tudo está se levantando, dando glória a Deus e entregando os nossos perseguidores nas mãos do Espírito da verdade. Em nome de Jesus, amados, em nome de Jesus. Oh, papai, queremos te bendizer, te louvar, te agradecer, Senhor, por esta palavra, por essa reflexão, Senhor. Oh, Espírito da verdade, que o Senhor venha nos consolar, nos ajudar, nos animar, nos fortalecer, renovar, Senhor, a nossa fé, fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa fé, Senhor. Obrigada, Pai de amor, por tanta bondade, por tanto ensinamento, Pai.
Ó Espírito Santo, habita em nós, vive em nós, mora em nós e alcança aqueles que nos perseguem, Espírito Santo. Alcança aqueles que nos acusam, Espírito Santo. Alcança aquelas pessoas que falam mal de nós, Espírito Santo. Alcança essas pessoas e mostra-lhes a verdade da tua palavra, do evangelho de quem Cristo é. Testifica no coração dessas pessoas quem é Jesus Cristo em nós, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude, ó Deus. Salve essas vidas, Pai. Transforma essas vidas e faça de nós, Senhor, um canal por onde o Senhor possa fluir. Usa-nos, Senhor. Envia-nos a nós, Pai. Faça de nós ferramentas afiadas nas tuas potentes mãos poderosas. É o que eu te peço, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus.